O livro para o qual eu chamo sua atenção hoje à noite é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E eu quero que você comece lendo o primeiro versículo comigo. Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, pule lá para o último capítulo, capítulo 50, o verso 26, o último versículo de Gênesis. Gênesis 1, verso 1 começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o livro termina dizendo, no verso 26 do capítulo 50, José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Gênesis começa com a criação e termina com o último patriarca, José, em um caixão. O que aconteceu entre a criação e a morte de José? Prefácio. Para que serve prefácio de livro? Prefácio é o texto preliminar de apresentação, geralmente breve, escrito pelo autor ou por outra pessoa. Esse texto é colocado no começo do livro, ele traz explicações sobre o conteúdo do livro, objetivos do autor ou sobre a pessoa do autor e as circunstâncias nas quais ele escreveu. Portanto, perceba o quanto é importante um prefácio em um livro. Agora, se é tão importante assim, eu te pergunto, por que as pessoas não leem prefácios? Você lê prefácios? Aliás, você lê livros. Bom, isso é outra história. De volta aqui ao nosso tema. Por que as pessoas sempre parecem fazer o seguinte? Elas pulam o prefácio do livro e vão direto para o capítulo 1. Por quê? Eu não. Eu gosto de ler prefácios. Sou fã de ler prefácios de livros. Prefácios são instrutivos. E prefácios, prestem bem atenção, podem nos resguardar de graves erros de interpretação do livro em mãos. Deixa eu te dar um exemplo. Tome como exemplo um dos livros do momento, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. A obra é uma crítica às tendências da sociedade em que vivia Aldous Huxley. E ele simplesmente lançou suas críticas para o futuro. É um romance distópico. Romance, a gente costuma saber o que é. Romance é uma narrativa longa, imaginária, mas distopia, o que é distopia? Distopia é qualquer representação, qualquer descrição de uma organização social futura, mas caracterizada por condições de vidas insuportáveis, que tem, preste atenção, como objetivo criticar tendências da sociedade atual. A distopia, ela visa a parodiar as utopias que estão sendo imaginadas ou implementadas, alertando, portanto, as pessoas que estão lendo a obra dos perigos
das utopias que poderão ser implementadas ou buscadas ser implementadas. Então, uma distopia é uma anti-utopia. Não pense que isso é bobagem, não. Isso cai em Enem. Seus filhos estão lendo isso, seus netos estudam isso. Muita gente, no entanto, desde que Admirável Mundo Novo foi publicado em 1932, principalmente entre estudantes universitários, sobretudo os estudantes lá da década de 1950, tomaram o livro, ou tomam o livro como um plano conspiratório muito sério para revolucionar a sociedade. Ora, quem pensa assim não entendeu a mensagem do livro. Isso porque não leu ou não entendeu o prefácio do livro. Porque no prefácio do livro, o autor explica que se tratava de uma, não com essas palavras, mas de uma distopia onde ele lançava para o futuro a ideia de uma sociedade que estavam tentando construir agora e que, se colocado em prática, seria um caos. Portanto, o livro ele não é um manual para a transformação do mundo, ele é uma crítica. E por que eu digo isso? Por que eu digo que é importante você ler prefácio para entender a obra? É notório que muitas pessoas abordam o cristianismo de forma errada. E sabe por que as pessoas abordam o cristianismo de modo errado? Inclusive quem se diz ser crente. Elas não leram, elas não compreenderam, ou elas insistem em ignorar o prefácio do cristianismo. Mas espera um pouco, pastor. Alguém poderá exclamar, né? Prefácio do cristianismo? Como assim, pastor? O cristianismo tem prefácio? Sim, claro que tem. O prefácio do cristianismo é o Antigo Testamento. Para você entender o Novo Testamento, para você entender, portanto, o cristianismo, você tem que ter lido o prefácio. O prefácio é o Antigo Testamento, que começa em Gênesis, termina em Malaquias. Mas não tome isso como certo simplesmente porque eu estou dizendo. Deixa eu te dar uma prova do que eu estou dizendo. Abra o seu Novo Testamento, no primeiro livro, que é Mateus. Preste atenção no primeiro versículo, nas primeiras palavras de Mateus. A propósito, Mateus não foi o primeiro livro em ordem cronológica, mas está colocado aqui porque primeiro narra a história de Jesus e principalmente tenta conectar todas as promessas do Antigo Testamento em seu cumprimento em Jesus Cristo. Então Mateus 1, verso 1 diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Agora no grego, o texto original desse versículo. Biblos, Genesios, Jesus Christos. Biblos, Bíblia, ou livro. Bíblia é plural no grego, biblos é livro. Então Bíblia significa livros. Biblo, livro. Genésios, não é o nome do Genésio, vem de Gênesis. Livro da Gênesis, Jesus Christos, de Jesus Cristo. O Novo Testamento, em Mateus, abre com essas palavras, literalmente, livro da Gênesis de Jesus Cristo, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ora, não tem como ler esse cabeçalho do primeiro livro do Novo Testamento e não ser remetido ao Gênesis e ao restante do Antigo Testamento. Até porque a sequência do primeiro versículo de Mateus
tendo Mateus dito que Jesus Cristo é descendente de Davi e de Abraão, parênteses, onde está a história de Davi e de Abraão? Antigo Testamento. Então, tendo Mateus nos dito que esse livro dele se trata da Gênesis, da genealogia de Jesus Cristo, que é descendente de Davi e de Abraão, segue-se a esse versículo uma longa lista de nomes, uma genealogia, com o propósito de conectar o Messias prometido de Israel, Jesus Cristo, com pessoas e histórias do Antigo Testamento. É por isso que você tem o Novo Testamento começando com essa genealogia. Se você nunca entendeu por que Mateus, por que o Novo Testamento começa com uma genealogia desse tamanho, é para te dizer que o cristianismo tem um prefácio. Ele é cumprimento das promessas que foram feitas por Deus no Antigo Testamento. Aliás, se você continuar lendo os primeiros capítulos de Mateus, depois da genealogia, você vai identificar, já bem no começo desse evangelho, a preocupação em se demonstrar o cumprimento de profecias do Antigo Testamento na vida e no ministério de Jesus Cristo, que é o Messias, o descendente de Davi e de Abraão. Aqueles crentes mais antigos, mais maduros, me perdoem explicar coisas que para vocês pode parecer tão basilar, mas para muita gente não é. Jesus é o nome de Jesus. Cristo é quem ele é. Cristo significa ungido, Messias. Portanto, o cristianismo tem um prefácio. O Antigo Testamento é o prefácio do cristianismo. Daí que teólogos bíblicos colocam o Antigo Testamento como plano e promessa, e o Novo Testamento como cumprimento de Deus. Agora, vamos ser sinceros, é um longo prefácio. É maior que o livro. Antigo Testamento, como prefácio, chega a ser maior que o Novo Testamento. Na Bíblia que eu consultei, 1.373 páginas de prefácio, 1.373 páginas de Antigo Testamento, contra 407 páginas do restante do Novo Testamento. É um longo prefácio de fato. Cerca de 3 vezes maior do que o restante da Bíblia, mas é o prefácio do cristianismo, e é crucial que seja conhecido e compreendido, do contrário você não vai entender o cristianismo. Quando você faz uma pesquisa entre estudantes universitários nos Estados Unidos, não deve ser diferente no Brasil de jeito nenhum. É absolutamente assustador constatar que a juventude recente não tem qualquer visão de mundo que seja sólida. E o fundamento da cosmovisão que construiu o Ocidente é o cristianismo. E você só vai entender o cristianismo se você entender a Bíblia que Jesus lia. E a Bíblia que Jesus lia é o Antigo Testamento. Todos os grandes temas do Novo Testamento, eles têm seu cumprimento, ou tem o seu início, melhor dizendo, no Antigo Testamento. Todos os grandes temas do Novo Testamento tiveram início e desenvolvimento lá no Antigo. Estão todos lá. E é lá no Antigo Testamento que esses temas são não apenas introduzidos, mas desenvolvidos para desembocarem em Jesus Cristo e na igreja, conforme se lê no Novo Testamento. Portanto,
se quiser conhecer o Novo Testamento, se quiser mesmo compreender o cristianismo, você terá que ler o prefácio e prestar atenção. Você terá que ler e conhecer o Antigo Testamento, compreendê-lo, interpretá-lo corretamente, tendo a história da redenção, a história da salvação em foco. E é exatamente isso que nós estamos começando hoje à noite. Uma jornada através de todos os livros do Antigo Testamento. Um a um, de Gênesis a Malaquias, trecho a trecho. Por quanto tempo? Tempo que Deus permitir. Eu não vou seguir verso a verso, como geralmente eu faço. Eu farei trecho a trecho, tanto que a mensagem de hoje ela é apenas introdutória. Então, a nossa jornada, começando hoje, Deus permitindo, por quantos domingos e meses e anos for necessário, nós vamos começar em Gênesis, todo domingo à noite, enquanto eu estiver pregando, exceção para ocasiões especiais, etc. Nós vamos ter essa sensibilidade, mas a ideia é a gente estudar o prefácio, para a gente entender o cristianismo, para a gente entender o Novo Testamento, trecho a trecho. A gente quer entender o prefácio para compreender a nossa fé. E abraçar o cristianismo, mas principalmente, abraçar com deleite a salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo. Olha como Paulo conecta o Antigo, cumprindo-se no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Mas quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude dos tempos, desde o início, qual é o início? Gênesis 1:1, quando Deus criou os céus e a terra. Quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou o momento exato na história, quando chegou o tempo certo, desde que Deus havia criado o mundo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Veja bem, exatamente como fora a promessa em Gênesis 3:15, que é a primeira apresentação do Evangelho em toda a Bíblia. Olha como Paulo está conectando o princípio, Gênesis 1:1, como Paulo está conectando Gênesis 3:15, da semente da mulher virá o Salvador, conectando, dizendo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e sob a lei. Ou seja, como ser humano, como qualquer outro ser humano, mas só que Jesus sem pecado. E por que Deus fez isso? Paulo explica, verso 5. Deus fez isso para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Estávamos condenados por não conseguirmos cumprir a lei. Deus fez isso para nos resgatar da condenação e nos adotar como seus filhos. E lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele fala que Abraão teria filhos, uma enorme descendência. Verso 6, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai, chamamos de Pai, veja você, chamamos de Pai em Cristo, o Criador do universo. Aquele que no princípio criou os céus e a terra. Chamamos de Pai aquele que fez uma aliança com Abraão, o Deus de Israel. Verso 7, agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele.
Meu povo, você precisa conhecer o prefácio do cristianismo para você compreender melhor a mensagem da salvação e desfrutar plenamente do privilégio de adoção como filho de Deus, como herdeiro de suas promessas. É isso que nós queremos com essa jornada pelo Pentateuco. Como eu disse na mensagem que eu mandei hoje à tarde, divulgando a série que começa hoje, nós queremos ler o Antigo Testamento como Jesus o leu. O Antigo Testamento começa com o Pentateuco, a lei ou a Torá. O Pentateuco, lei ou Torá, é composto pelos primeiros 5 livros. Por que Pentateuco? Penta vem do grego penta. Quem sabe o que é penta? Seleção brasileira. Penta. E teukos, do grego. Pentateukos. Teukos, livros. 5 primeiros livros, Pentateuco. Quais são os primeiros 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei, a Torá, o Pentateuco. Agora escute algo muito interessante. A tradição judaica e os autores do Novo Testamento não apenas atribuíram esses livros a Moisés, como de fato viam esses livros compondo um só livro, em 5 partes. Na cabeça do judeu, na cabeça de Jesus, existe um livro em 5 partes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Existe um livro em 5 partes. Você quer que eu te mostre Jesus dizendo isso? João 5,46. Jesus está combatendo os fariseus e Jesus diz: se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. A que livro Jesus está fazendo referência? Aos 5 primeiros livros. A obra completa de Moisés. Para Jesus, para o judeu, o Pentateuco, a Torá ou a lei, era conhecida também como livro de Moisés. Era um só livro, em 5 partes. É verdade que em lugar nenhum da obra o autor se identifica, mas ao longo das narrativas do próprio Pentateuco, é Moisés quem está mais intimamente associado à escrita do material. Então, primeira informação importante que eu já te dei, e você guarde isso, porque isso é muito importante. A história do Pentateuco é uma só. Por mais que você até hoje tenha visto ela toda picada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é uma só. Contada por Moisés, num só livro, de 5 volumes. A Barça dos judeus. A enciclopédia Delta dos judeus. Olha o que se lê em Êxodo 17:14. Abra em Êxodo 17:14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo, como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Moisés foi tomando nota do que tinha que ser escrito e registrado. E mais tarde, olha o que a gente vai ler no livro de Josué. Abre em Josué 8:31. Josué 8:31. Josué seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Qual é o livro da lei? Você já sabe responder. Qual é o livro da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O Pentateuco, a Torá, os 5 livros. É um livro só, em 5 volumes. Façam um altar de pedras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos. Verso 32. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou
nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Quem é o autor da lei? Quem é o autor do Pentateuco? Quem é o autor da Torá? Moisés. Ou seja, alguém pode perguntar assim, mas pastor, Moisés não estava lá quando o universo foi criado, como é que ele sabe disso? Boa pergunta. Mas tem uma resposta tão simples. Deus contou tudo a Adão, que passou para os seus descendentes, que passou para os seguintes. O que se tornou tradição oral era muito comum no mundo antigo, antes da escrita. Tradição oral, os fatos eram narrados, portanto, tudo o que aconteceu de Adão até Moisés, inspirado pelo Espírito, foi tomando nota, porque Deus disse que ele teria que tomar nota. Além da tradição oral, Moisés recebeu palavras do próprio Deus, como se lê em Êxodo 20, verso 1, a lei foi ditada por Deus a Moisés. Além da tradição oral, além das coisas que Deus mesmo ditou, Moisés, o que ele foi aprendendo, o que ele foi observando pelo Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele foi tomando nota. Aí você pode perguntar assim, mas lá no final de Deuteronômio, conta da história da morte de Moisés. Como é que Moisés teria escrito sobre a morte dele? Um editor escreveu. E quem foi o editor, o sucessor de Moisés? Josué. Leia comigo duas passagens para você entender isso. Números 33, 2. Números 33, 2. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso, da sua jornada. Então Moisés foi tomando nota da tradição oral, do que Deus revelava diretamente a ele, do que ele ia vivendo com o povo desde a saída do Egito. Deuteronômio 31, 24. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, qual lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: pegue este livro da lei, coloque-o ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Moisés aqui já está dando uma dica de como a gente tem que ler o Pentateuco, mostrando que nós não conseguimos cumprir a lei. Mas guarda isso, para que fique ali como testemunha contra vocês. Contrário do que alguns podem pensar ou até ensinar, o Pentateuco não é um mosaico de ideias, um conjunto de ideias com cores e formas diferentes justapostas. Não. O Pentateuco não é um mosaico de ideias. O Pentateuco é o livro mosaico. É o livro de Moisés, com propósitos teológicos bem definidos, unificados. Quer ver uma coisa? O cabeçalho do Pentateuco é Gênesis 1 e a história da criação. Começa no capítulo 1, verso 1, termina no capítulo 2, verso 4, quando Deus terminou a criação. Esse é o cabeçalho do Pentateuco. E esse cabeçalho revela que Moisés estava preocupado principalmente com 3 assuntos. Quando você lê a narrativa da criação, que começa no verso 1 do capítulo 1, termina no capítulo 2, versículo 4, você vê que Moisés está preocupado em nos dizer pelo menos 3 coisas que são centrais para ele: Deus, o homem e a mulher e a terra. Esse é o tema. Tanto que quando termina de contar a história da criação, capítulo 2, verso 4,
O que acontece a partir do capítulo 2, verso 4, até o fim do capítulo? A história da criação fecha a câmera, fecha o foco na história de como Deus preparou o jardim para viver em comunhão com a sua criatura, o homem. Moisés quer que você entenda, lendo o Pentateuco, que Deus é o dono da terra, porque Ele criou e preparou a terra para o ser humano. E, portanto, Ele dá a terra a quem Ele quer. Jeremias 27, 5. Jeremias entendeu Moisés. Jeremias leu o Pentateuco, ele entendeu Moisés. E ele aqui registrando o que Deus dissera a ele, Jeremias 27, 5. Jeremias escreveu: com minha grande força, diz o Senhor, com meu braço poderoso, diz o Senhor, eu fiz a terra. Fiz todas as pessoas e todos os animais. Está vendo Gênesis 1 aqui? Isso tudo é meu. E eu posso entregá-lo a quem eu quiser. Quando você olha para o Pentateuco como um todo, você percebe que o Pentateuco começa com a história da criação, Gênesis 1, verso 1 a 2, verso 4. Passando para a preparação da terra, Gênesis 2, 4 até o final do capítulo. E sabe como é que o Pentateuco termina? Imagina a cena, Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra, e aí vem a narrativa dos dias da criação, termina os dias da criação, o dia de descanso. Capítulo 2 se concentra em mostrar como Deus preparou o Éden. E qual era o Éden? O Éden era o paraíso, o local onde Deus mesmo convivia com seu povo. Então Gênesis, o cabeçalho, Gênesis 1 e 2 nos mostra Deus preparando a terra e o paraíso para colocar ali suas criaturas. É assim que começa o Pentateuco. Sabe como é que termina o Pentateuco? Deuteronômio 34. Leia o final do livro comigo. O final do livro de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 4. Nós vamos ler sobre o povo diante da terra prometida. Deuteronômio 34, verso 4. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, prometi que você a visse com seus próprios olhos, mas você, Moisés, não atravessará o rio para entrar na terra. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Enxergue isso, isso é muito importante no plano da redenção. Deus cria os céus e a terra, Deus prepara o paraíso, o homem peca, mas o Pentateuco termina dizendo: eu vou dar a terra para o povo da minha aliança. E Moisés, você não vai entrar. Você é salvo, você vai para o céu. Não é a salvação de Moisés que está em jogo aqui, até porque Moisés aparece no livro de Hebreus como um homem de fé. Mas Moisés não entrou. Mas o povo entrou. E aí, na sequência da revelação, Josué vai assumir o lugar de Moisés. E Josué vai assumir o lugar de Moisés para conquistar Canaã, a terra prometida. Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E por que Josué substituiu Moisés? Comece lendo Josué comigo, o próximo livro, depois do livro de Moisés. Josué 1, verso 1. Veja, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando ajudar você a ler a Bíblia como um livro que se costura no outro. Para você nunca mais abrir a Bíblia e achar que ela não tem conexão. Olha, Moisés morre no último capítulo do livro de Moisés.
Josué quem conta a história, a propósito. Se você estiver perguntando, ele morreu, como é que ele escreveu? Josué contou, Josué terminou o livro. Josué assume, e para que Josué assume? Olha, Josué 1, verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Josué, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Pois bem, o Pentateuco começa com a criação e a preparação da terra, Gênesis 1 e 2. E termina com o povo prestes a conquistar a terra, Deuteronômio 34. O Deus que criou a terra, daria a terra ao seu povo Israel, o povo da sua aliança. Aliás, sabe qual é o evento mais proeminente em todo o livro de Moisés, em todo o Pentateuco? Sabe qual é o clímax da Torá? É a aliança entre Deus e Israel que foi estabelecida no Monte Sinai. Êxodo 19, verso 1, até o final do capítulo 24, verso 18. É o povo recebendo a lei, e o capítulo 24 de Êxodo é o povo dizendo sim para a lei. Esse é o ápice, esse é o clímax da lei de Moisés. Agora, essa aliança no Sinai, que está em Êxodo 19 até o 24, essa aliança está diretamente relacionada ao desejo inicial de Deus de abençoar a raça humana através da aliança dele com Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. E veja, o Deus que chamou Abraão, o Deus que fez uma aliança com Israel, os descendentes de Abraão, é ninguém menos do que o Deus que criou os céus e a terra. Sobre o tema da aliança de Deus com Israel, há fatos que precisam ser destacados aqui, sob pena de se fazer o que tão comumente se faz. O que as pessoas geralmente dizem por desconhecer? Elas dizem que o Antigo Testamento é o livro da lei, ou o tempo da lei, e o Novo Testamento é o livro da graça, é o tempo da graça. Isso é um absurdo bíblico teológico. E para você não cair nesse erro crasso, porque qual é o problema? Se você chama o Antigo Testamento, não, isso é o livro da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, você vai ler o Antigo Testamento com descaso, e não vai entender o prefácio, e não vai entender a história. Mas para você não cair nesse erro, eu quero que você preste atenção em como já no livro da lei de Moisés, a gente encontra a graça de Deus, que será plenamente dispensada ao povo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 3 coisas sobre o tema da lei e da aliança de Deus com Israel. Primeiro, a aliança de Deus no Monte Sinai. E qual que é essa aliança? Só para você lembrar, essa aliança é quando Deus entrega os 10 mandamentos e depois a lei. Lá no Monte Sinai. Isso tudo prometido já em Abraão, Gênesis 12. E o Deus que chamou Abraão, e o Deus que fez aliança com Israel no Sinai, é o Deus que criou todas as coisas. A aliança no Sinai foi plano de Deus para restaurar a bênção que Deus queria derramar sobre a humanidade, mas que por causa do pecado, as coisas mudaram. E aí Deus escolhe Abraão,
Deus criou tudo bom e perfeito, o pecado devastou tudo, mas Deus chama Abraão. Contudo, a aliança no Sinai, que foi começada com Abraão, ela não conseguiu restaurar a bênção. Sabe por quê? Porque o povo de Israel não confiou em Deus. É muito interessante isso. Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? A história está lá em Números 20, de 1 a 13. E talvez você tenha ficado a vida inteira com isso na cabeça, com pena de Moisés, coitado, não entrou na terra. Eu, no lugar dele, teria dito, glória a Deus, não precisei conduzir esse povo na terra. Ele foi para o céu, ele aparece ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, mas há uma razão teológica para Moisés não ter entrado na terra. Ele não entrou na terra, e você lê isso em Números 20, de 1 a 13, ele mesmo escreve claramente, ele não confiou na palavra de Deus. Em vez de ter apenas falado a rocha, ele desceu o cajado nela. 1, 2 vezes. E essa falta de fé, a palavra usada lá é essa, Moisés não confiou em Deus. Isso aqui representa o fracasso de Israel em não viver pela fé. Mas o próprio Moisés, que não entrou na terra, ele prossegue demonstrando que a promessa de Deus de restaurar a bênção do Senhor vai ser bem sucedida, porque o próprio Deus prometeu dar a Israel, ao seu Israel, em alguma data futura, um coração que confiaria nele e o obedeceria. Sabe onde aparece pela primeira vez a promessa da nova aliança, que a gente celebra em toda ceia? Sabe onde aparece? No livro de Moisés. O livro de Moisés não é um livro de lei, é um livro de graça. Leia, se você tem dúvida, Deuteronômio capítulo 30. Mas de modo especial, veja os versículos 6 e 10. Deuteronômio 30, 6 e 10. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês, porque é disso que o povo precisa. A lei foi dada, e você lembra quando eu falei para você prestar atenção? A lei foi dada para ser colocada ao lado da Arca da Aliança, para servir contra o povo, para o povo chegar à seguinte conclusão: miseráveis que somos, não conseguimos confiar, não conseguimos cumprir. Portanto, o que o povo precisa mais não são de mais leis, mas de um novo coração, capaz de amar e de cumprir a lei. E aí vem a promessa, em Deuteronômio 30, verso 6, o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. Isso é graça, isso não é lei, no sentido de como descrevem. Verso 10, o Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês, se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Em outras palavras, todo o foco do Pentateuco está apontado para o futuro. A lei é um testemunho de que o povo não conseguiu e jamais conseguirá cumpri-la. E aí Paulo vai entender isso e vai dizer, a lei é como um pedagogo que diz, vocês precisam de um redentor, de um salvador, de um novo coração, como Moisés mesmo disse.
todo o foco do Pentateuco está apontado para o futuro, o tempo em que a promessa fiel de Deus seria cumprida. E foi cumprida em Jesus. Colossenses 2:11, olha o que se lê: em Cristo vocês foram circuncidados. O coração foi transformado para você amar a lei do Senhor. É isso que significa circuncisão aqui. Em Cristo, exatamente como Deuteronômio 36 disse que seria, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Em Cristo, pelo sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, o coração do cristão é transformado e o cristão passa a amar o Senhor de todo o coração, e por amá-lo e pelo poder do Espírito Santo, o cristão cumpre a lei de Deus. Graça do começo ao fim, graça de Gênesis a Apocalipse. Essa é a história da Bíblia Sagrada. O Deus gracioso que, preste atenção agora, na conexão com a criação em Gênesis 1. Esse Deus gracioso que em amor transbordou de si mesmo em atos de criação, de preparação da terra, para viver em comunhão com seu povo, que também foi criado por ele. E isso nós lemos em Gênesis, já nos 2 primeiros capítulos. Esse Deus transborda em amor, em atos de criação, preparação, para viver com seu povo. Foi esse o plano de Deus. Foi assim em Gênesis, lá no início de tudo. Agora preste atenção, será assim também no final. Mesmo depois de termos todos pecado e nos separado de Deus. Aos que abraçaram com fé, ouça, a semente da mulher, Gênesis 3,15. Aos que abraçaram com fé o descendente de Davi e de Abraão, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus mesmo, tendo transbordado de si mesmo em atos agora de redenção e de salvação em Jesus Cristo, sabe o que Deus vai fazer no final? Está lá no último livro agora, Apocalipse. Nos 2 últimos capítulos, Deus trará da parte dele novo céu e nova terra. E quando você lê sobre o novo céu e a nova terra de Apocalipse 21 e 22, adivinha, você vai ver o novo céu e a nova terra descritos com linguagens de como era o Éden em Gênesis 2. E é sobre Deus. Lembra que eu disse? Gênesis 1 e 2 é sobre Deus que criou tudo, Adão e Eva e a terra. E quando você lê Apocalipse 21 e 22, é Deus, gente de todos os povos, tribos e nações, no novo céu e na nova terra, diante de Deus. Terra e céu esses preparados maravilhosamente, para que o povo de Deus viva em comunhão com Deus. É o tema da Bíblia. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Portanto, lembre-se, nós não podemos ler o livro de Gênesis como se Gênesis fosse um livro desconectado dos demais livros da Bíblia. Gênesis se conecta não apenas com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis se conecta com todos, inclusive com o Apocalipse. Agora, a história da salvação já está em Gênesis. Deixa eu te mostrar. Gênesis abre a Bíblia de modo apoteótico. O livro de Gênesis, sem cerimônias, sem rodeios, ele vai direto ao ponto e apresenta aos leitores o único Deus que existe. O Criador, o Provedor,
o juiz, o redentor de todas as situações e de todas as pessoas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E os profetas vão dizer: não há outro Deus, porque só um criou os céus e a terra. E ainda no começo da história, a partir já do capítulo 3 de Gênesis, Deus criou os céus e a terra, Deus preparou o jardim e o paraíso para viver em comunhão com o povo. Capítulo 3, a narrativa de Gênesis expõe as raízes e as consequências do pecado humano cometido contra Deus, contra o próximo e contra a criação. Mas felizmente Moisés também destaca o papel das relações de aliança, de pacto entre Deus e um homem que Deus escolheu para desenrolar a história da salvação. Primeiro Noé, depois Abraão. Em síntese, Gênesis inicia o que são indiscutivelmente as principais ênfases da Bíblia, do início ao fim. Gênesis inicia criação, queda, consequência do pecado, aliança de Deus e restauração e redenção. Deixa eu te dar um panorama. Gênesis é dividido em duas grandes partes. A primeira, Gênesis 1 ao 11. É o que nós chamamos de era primeva, ou, sei lá, pré-histórica. A segunda parte vai do capítulo 12 até o final, até os 50, é a era patriarcal. Na primeira parte, Gênesis 1 a 11, você tem essa visão geral deslumbrante de Deus que cria tudo perfeito e bom, capítulos 1 e 2. Porque na sua cabeça, durante muito tempo, ficou na minha. Eu sempre perguntei assim, se o Pentateuco tem como ápice a aliança de Deus, os 10 mandamentos, por que ele preocupa em contar a história da criação? Por que não começou logo com Abraão? Porque o objetivo de Moisés é que você enxergue o seguinte: Deus criou tudo bom e perfeito, Gênesis 1 e 2. O homem pecou, capítulo 3. Veio as consequências do pecado, capítulos 4, 5, início do 6. Deus traz o dilúvio, faz uma aliança com Noé. Quando eles saem da arca, Noé toma um porre, fica pelado. A história é horrorosa. Não queira imaginar Noé pelado, bêbado. A história é feia. E aí o pecado vai se multiplicando, até que Deus chega na Torre de Babel, tem que dividir a cultura da terra em diversos pedaços e fragmentos. E aí Deus diz, mas eu ainda tenho um plano para esse povo que se atolou no pecado. Eu vou escolher Abraão. O Deus que criou tudo bom e perfeito e pacientemente veio conduzindo a história da humanidade, escolhe Abraão. É por isso que você tem Gênesis de 1 a 11. Aí no capítulo 12, Abraão e os seus descendentes. Como Deus lida com Abraão, como Deus lida com Isaac, como Deus lida com Jacó e como Deus lida com José. É a mão de Deus cuidando do Abraão e de sua descendência, como ele disse que cuidaria, porque dele nasceria o Messias, que salvará todos os eleitos de Deus. Então, de que modo nós vamos, eu estou concluindo, de que modo que nós vamos estudar Gênesis? Nós vamos estudar Gênesis em 8 mensagens. 4 mensagens para a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao 11, 4 mensagens para a segunda parte do livro, que vai do 12 ao 50.
A primeira parte do livro, Gênesis de 1 a 11, se divide em 4 grandes histórias. A história da criação, Gênesis 1 até o 2, verso 4. A história do Éden, capítulo 2, do verso 5 até o final. A história da queda e do desdobramento da queda no pecado, Gênesis 3 até o final do capítulo 5. E a história de Noé, o dilúvio e as nações. Então nós vamos estudar o princípio da história, o paraíso na terra, o pecado do homem e a punição de Deus. A primeira parte de Gênesis. Para você entender a história da salvação. E aí vem a segunda parte, Gênesis de 12 a 50, nós vamos estudar o pacto divino, a história de Abraão, o perigo de pôr tudo a perder, a história de Isaac, o povo de Deus, porque de Jacó vêm as tribos de Israel, e a providência de Deus, a história de José no Egito. Então, o livro de Gênesis, as próximas 8 mensagens, se Deus permitir, se não me levar antes, ou se não mudar de ideia, acho que não. Vamos lá, o princípio, o paraíso, o pecado, a punição, o pacto, o perigo, o povo e a providência. É o livro de Gênesis. Mas é uma história fascinante, porque conta a história do Deus que cria tudo bom e perfeito, o homem peca, Deus pune a raça humana e tenta salvar todo mundo de uma só família, Noé. Noé não aguenta o tranco. Deus separa o povo nas nações, escolhe Abraão e através dele, da sua descendência, ele cumpre a sua história. Agora, eu quero concluir dizendo o seguinte. Mark Dever, ele escreveu algo fascinante. Ele escreveu que William Shakespeare não foi o único escritor que conseguia ser dramático. Moisés também foi muito dramático quando escreveu Gênesis. Foi por isso que eu coloquei você para ler comigo no início, o primeiro e o último versículo de Gênesis. O primeiro versículo diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. O livro começa com a criação de um Deus cheio de vida. E o livro, no capítulo 50, verso 26, termina com morte, um caixão. O corpo de José embalsamado num caixão no Egito. Como assim? Teria Satanás vencido? A rebelião malíssima contra a criação de Deus teria obtido sucesso? Alguém poderá perguntar. A morte, afinal, tocou todos os filhos de Adão, e o último herói de Gênesis, José, ele termina num caixão. Que livro dramático! Começa com a criação e termina com um caixão. Não tinha como ser mais dramático, nem Shakespeare conseguiria tanto. Só que alto lá, preste atenção, a cena não terminou. Aonde é que está o caixão? O caixão com o corpo mumificado de José está no Egito. Na época, a nação mais poderosa do planeta. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia onde plantar a semente para propósitos inimagináveis. Deus sabia onde exatamente colocar o caixão de José. Porque como nós veremos quando chegarmos a Êxodo, que é o capítulo 2, que é a parte 2 do livro de Moisés, José, num caixão no Egito, era o cenário montado para o grande drama da redenção de Deus em favor do seu povo. Onde Deus mostraria ao mundo inteiro que nação nenhuma na terra, nem mesmo a maior superpotência, o Egito,
Nem mesmo o povo mais mau ou perverso, nem o próprio Satanás poderiam impedir os planos divinos de avançarem. E assim, Deus mesmo deixou o caixão de José no Egito. Gênesis, o livro das origens, tem um fim. Mas esta é apenas a primeira parte de uma belíssima e longa história. O plano de Deus ainda não terminou, não estava nem perto de acabar. Deus estava apenas começando. Deus sabia onde plantar o caixão de José. Eu termino com essa palavra de esperança para você. E você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você que te faz pensar que o plano de Deus para a sua vida chegou no fim? Será que chegou mesmo ao fim? O plano de Deus para você? O que te faz achar que o plano de Deus chegou ao fim? Alguma coisa que é horrível demais que você tenha feito? Alguma situação que é muito complicada para se descomplicar? Algum pecado que é muito sério para ser perdoado? O que aconteceu com você? O que te faz ter isso? O que te faz pensar que não tem esperança para a sua vida? Se é o seu caso hoje à noite, se você está se sentindo assim, sem esperança, é porque você não considerou o bastante o Criador do universo e o caixão de José no Egito. Você acha mesmo que a sua história acabou? Você acha mesmo que Deus ainda não tem algo para você? Esse caixão no Egito, contendo o corpo mumificado de José, estava lá no Egito pela providência de Deus, para dizer: a história não termina aqui. Saiba que uma das lições mais preciosas do livro de Gênesis é esta, ou seja, os becos sem saída da sua vida te chamam a recorrer ao Senhor Deus com arrependimento e fé. O relato deste livro, que contém histórias como criação, queda, aliança, providência, nos apontam para a mais maravilhosa de todas as histórias, Jesus Cristo, cuja vida e obra nos oferece esperança de recriação, santificação, perseverança, providência. Numa palavra, salvação para a sua vida, esperança para a sua vida. Se Gênesis é o livro da aliança, Jesus é a nossa aliança com Deus e uns com os outros. Abrace Jesus com fé, receba-o com arrependimento e fé. A gente vai voltar ao livro de Gênesis, a gente quer desembrulhar as 8 partes de Gênesis que estão diante de nós. Nós vamos fazer isso, Deus permitindo, nas próximas mensagens, porque a gente quer conhecer mais de Deus. Gênesis vai nos revelar Deus. Nós queremos conhecer mais de nós mesmos. Gênesis vai nos revelar de nós mesmos. Nós queremos conhecer as promessas de Deus. Gênesis vai nos mostrar as promessas de Deus. Por ora, fica o convite. Receba Jesus Cristo. Receba aquele sem o qual nada do que foi criado teria sido criado. Aquele que morreu no lugar do pecador, mas ressuscitou para justificação de todos os que nele creem, aquele em quem, pelo sangue dele, Deus, o Criador, faz uma aliança indestrutível com todos quantos o recebem com arrependimento e fé. Essa é a mensagem central do cristianismo e está disponível para você hoje, agora. Sua história não precisa terminar num caixão. Até porque ela não termina num caixão. Depois do caixão, tem muito chão. Os que partirem em Cristo, delícias perpetuamente à direita de Deus.
os que partirem sem Cristo, choro e ranger de dentes em condenação justa por toda a eternidade. A história não termina num caixão. E você tem hoje a chance de, pela graça, por meio da fé, reverter a sua história. É sobre isso que nós vamos estudar. O Deus de aliança, o Deus de promessa. Deus que não mente, que não volta atrás em tudo que Ele prometeu ser e fazer para nós em Jesus Cristo. Em Cristo, todas as promessas de Deus são sim para a sua vida. Vamos orar. Pai, dá-nos sabedoria para caminhar pelo prefácio da fé cristã. Dá-nos sabedoria para desembrulhar o Antigo Testamento, livro a livro, trecho a trecho. Dá-nos olhos para ler o Antigo Testamento como Jesus leu, como Paulo leu. E que possamos aprender mais de Ti, mais de nós mesmos, mais de Teus planos e promessas. E nesta noite, se há alguém que me ouve, cuja esperança parecia morta, faça reviver a fé. Aliás, coloque fé salvadora nesse coração desesperançado. Coloque arrependimento. Coloque fé em Jesus Cristo. E que ele ou ela, e que todos nós possamos começar a ver a nossa história se desembrulhando desde Gênesis 1, verso 1. Que possamos enxergar essa história e nos maravilhar com ela. Para que o nosso gozo e deleite na salvação seja ainda maior. Para que o nosso amor pelo Deus que no princípio criou os céus e a terra seja incontido. Ó Pai, dá-nos olhos para ver o Senhor na Tua palavra. Ó Espírito de Deus, dá-nos um coração para amar a Tua palavra e viver e aplicar a Tua palavra. Ó Cordeiro de Deus, obrigado por ter morrido e ter comprado para nós todas as promessas da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, pedindo, ó Deus Pai, que a Tua graça, ó Deus Filho, que o Teu amor, ó Deus Espírito, que o Teu encorajamento estejam sobre nós, o Teu povo, aqui e espalhados pela terra, até o dia quando o Senhor voltará rasgando esse céu, trazendo da parte de Deus o novo céu, a nova terra, quando habitaremos em perpétua e deliciosa comunhão com o Criador. É no nome dEle, de Cristo, o nosso tesouro, ó Deus, que nós oramos. Amém.